Vamos de Fla-Flu. É a final do Campeonato Carioca. Temos a decisão entre o time de Vitor Pereira contra o time de Fernando Diniz. Quem vai levar melhor? Já estão aqui os bonitinhos, né? Alguns deles. A gente vai fazer o nosso mano a mano para ver individualmente quem está melhor neste momento. VS já disse que acha o Fluminense favorito. Formiga, o que você acha? Fluminense favorito ou não? Equilibrado. Não sei, tô na dúvida. Tá, no fim, então você responde. Roda a vinheta que individualmente ele não vai ter dúvida, ele tem que responder. Mano, não responde essa pergunta. Vai. Pra gente começar. Tudo bem? Santos ou Fábio, VS? Então, a fase atual do Santos não é boa. Eu vou votar no Fábio por isso. Acho que o Fábio chega pelo menos com mais confiança à decisão. Pra você, Morfiga? A passagem do Fábio no Fluminense ela é boa, né? Um renascimento de um cara que saiu meio tretado ali. Acho que foi bom pro Cruzeiro e ótimo pra ele. E o Santos... Tretado não, né? Tretado porque mandaram... eu acho que ele chamou uma Tchau. treta ali e parte da torcida depois até deu uma desconectada, né? Porque funcionou bem o time. Ah, então, tá. Eu vou votar no Fábio. Porque eu acho que é até mais goleiro no geral e o Fim Santos de tá obra mal. e momento. O Santos deu uma melhoradinha, né? Mais discreto. Eu acho que ele melhorou também. Bom, vamos pra lateral direita com Everton Cebolinha ou Samuel Xavier? Aí, assim, o Samuel Xavier tem jogado bem constante. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazendo chacota. E é um titular da posição contra um cara que... Eu acho até que da era Vitor Pereira, quem se deu melhor nessa brincadeira aí. Começou a jogar, virou titular, teve ótimos momentos. Mas não dá pra botar Na era Vitor Pereira, Cebolinha e mais 10. Até na lateral. Mas isso aí. Cebolinha e mais 10. Mas eu vou votar no Samuel Xavier por uma questão de utilidade ali, né? Vitor Sérgio, pelo que conheço o senhor, estou apagando o nome de Everton Cebolinha aqui da brincadeira. Não, acompanho, até porque o Everton Cebolinha funcionou pelo lado esquerdo, jogando ali numa função de ponta e tudo, ou ala, e agora seria ele improvisado pelo lado direito. Então, acho que é muito... E quando foi no último jogo lá pelo lado direito, não foi legal como foi pelo lado esquerdo. Então, é Samuel Xavier. Pablo ou Nino? Não tem disputa para mim hoje. O Nino hoje é um jogador cotado para a seleção brasileira. O Pablo é um reserva querendo encontrar o bom momento para incomodar os titulares. Eu assino também? Eu gosto muito do Nino, mas eu acho que às vezes ele dá umas pichotadinhas aqui. Esse ano umas duas. Mas ele é bem bom. E o Pablo não teve nem chance, assim, é difícil... E acho que teve, não foram no nível que se imaginava da memória do Pablo do Corinthians lá. Boa. Léo Pereira ou David Braz? É uma disputa legal, assim, porque o Léo Pereira do ano passado eu acho que levaria, né? É que o Flamengo como um todo hoje permite uma discussão, mas eu ainda vou no Léo Pereira. Pra você, Vitor Sérgio? Eu acho que o David Braz, num geral, ele tem deixado, assim, uma impressão melhor, mas eu não acho que seja um jogador que me passa muita confiança, num geral. Acho que o Léo Pereira, mesmo enquanto ele estava jogando, não estava mal dentro do bagunça que era o Flamengo, se machucou e tá voltando. Eu vou votar no Léo Pereira também. Léo Pereira, então, é o primeiro jogador do Flamengo aqui escolhido. Pra gente fechar a nossa defesa, VS, Ayrton Lucas ou Alexander? Aí é poupa-tempo. Ayrton Lucas é, pra mim, o melhor jogador do Flamengo na temporada, ou proporcionalmente. Proporcionalmente. Aí que é um voto cult da porra. Proporcionalmente pra situação do time. Não, acho um voto alternativo. Na temporada, então vamos falar. É o melhor jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo que mais melhorou na mão do Vitor Pereira é o Ayrton Lucas. E o Cebolinha. Então, Ayrton Lucas. Mas eu acho o Ayrton Lucas mais. É que eu acho que o Ayrton Lucas cresceu mais, o Cebolinha teve mais minutos. Mas eu acho que ele teve bons momentos. Mas esse debate não é para que esse momento aqui é Ayrton Lucas. Ayrton Lucas? Bastante coisa. Tá. Tipo o Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas, hoje o Ayrton Lucas é o seu titular. Pelo jeito que esse time do Vitor Pereira joga, não tem o que fazer, né? Sim. Rodrigo Caio ou André? Mas é como, né? Assim, a gente tá falando de um casamento de improviso aí e um dos melhores da função no futebol brasileiro. Hoje eu diria, inclusive, se não tá pronto, tá muito perto disso, André. Pra você também, Vess? A produção do programa precisou encaixar o Rodrigo Caio ali, porque o Flamengo deve jogar com 3 zagueiros, e o Rodrigo Caio já jogou de volante um período até considerável ali, encaixou, mas hoje não tem disputa. O André seria... Era de volante que às vezes ele dava uma reclamada?
Ou era lateral? Tinha uma... Não, ele reclamou de lateral no São Paulo. Isso, no São Paulo. Em um dos jogos que ele jogou de lateral com um dos técnicos aí, que foi com o Domi. Ele joga um jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que o Domi inventa de botar ele de lateral, é uma tragédia. E aí ele reclamou pra caramba, e no São Paulo ele reclamou. Como volante ele não reclamava não, mas é um tempo mais antigo. É, né? no São Paulo, lembra? É, no São Paulo do volante. Então, André, Thiago Maia ou Martinelli? Assim, eu acho que o Martinelli pode jogar mais do que vem jogando. E acho que o Thiago Maia diminuiu um pouquinho em relação ao ano passado. Mas eu acho que o Thiago Maia, dentro da bagunça que está o time, eu acho que ele tem feito jogos ok, melhores que o Martinelli. Se eu tivesse uma vaga só, eu votaria no Thiago Maia. Formiga. Eu acho que eu tô com o VS, assim. O Martinelli é um cara de potencial que se olha assim, a gente já viu ótimos momentos do Martinelli, né? Eu fico olhando e ele, sempre eu fico esperando me apresentar mais e constante. Uhum. E aí eu acho que como jogador o Thiago Maia já apresentou mais, no ano passado acho que foi muito bem, e esse ano é isso, numa zona que é o Flamengo, ele muitas vezes fica na podre, né? A função do Thiago Maia não é fácil, porque carrega ali um piano num lugar que ninguém tá tocando. Né? Pra time desorganizado, normalmente é quem mais sofre, né? A galera no meio. Gerson ou Ganso? Cara, o Ganso caiu de produção, mas segue sendo fundamental num sistema que precisa das aproximações, das triangulações. Para o funcionamento do Fluminense, ele ainda é fundamental. Caiu de produção em relação ao ano passado? Eu acho que sim. Tá. E fala muito do Fluminense, que segue bem, mesmo sem ter o melhor Ganso. O que eu acho que é ótimo. Funcionamento sobre o trabalho tá rolando, do não Diniz, só o individual. Mas é fato que ele voltou a jogar ano passado bem e a ser relevante. E o Gerson caiu de produção. Neste momento, para as engrenagens, a gente está falando de um titular absoluto contra um outro que está sambando aí entre titular e reserva, então tem que ser Ganso, não tem como. O retorno dele, muita gente estava criando uma expectativa muito grande, né? Do Gerson. Sim. Gerson ou Ganso, Vez? É isso que o Formiga falou. Não, acho que isso que o Formiga falou. O Ganso não é tão bom quanto foi no ano passado. E isso acho que é muito cristalino. Não tá, né? Não tá. Não tá tão bem quanto tá tão bem quanto teve no ano passado. Mas o Gerson voltou muito mal. E o Gerson voltou em muitos momentos atrapalhando o time. Eu acho que o Ganso, por pior que ou por tão mais queda que ele tenha tido. Por mais longe que ele esteja do Ganso do ano passado, eu não vejo o Ganso atrapalhando o Fluminense. E eu vi o Gerson atrapalhando o Flamengo em muitos momentos. Então eu vou votar no Ganso. Arrascaeta ou Arias? Caraca, rapaz. Eu nunca imaginei que a gente ia pensar nesse voto, hein? Eu nunca imaginei também. É porque, assim, o Arrascaeta tá jogando mal, mas jogando mal, ele consegue ser importante, como foi nos confrontos contra o Vasco. Mesmo sem conseguir jogar bem, na semifinal, mesmo sem conseguir jogar bem. O Arias acho que está jogando bem, está mantendo o pique do ano passado. Aí é aquilo, será que abaixo do Arrascaeta me faria escalar o Arias no lugar dele? Não, eu escalaria o Arrascaeta se eu tivesse uma vaga só. Formiga vai de Arrascaeta? Eu acho que o Arrascaeta caiu de produção, mas existe um abismo como jogador, né? A produtividade do Arias, ela ainda segue muito boa. E em números, assim, a produtividade do Arrascaeta, mesmo mal, ela ainda é fundamental. E aí, como jogador, não tem como comparar, né? Arrasca. Gabi ou é Keno? Puta que pariu. Cara, eu acho que nesse momento... não, tinha entendido tu falar Keno, Não, né? Keno. Não. Gabi ou Keno. Aí é Gabi. A outra vai ser pior ainda. Eu pensei. Gabi ou Keno? Gabi? Assim, o Gabigol, os números dele na temporada são bons, embora ele não faça gol tem um tempinho já. Acho que de uns tempos pra cá, além de não fazer gol, ele piorou a participação dele nos jogos. Mas o Keno, eu acho que ele não tem sido constante, como, por exemplo, está sendo o Arias. Por exemplo, se fosse Gabigol e Arias, eu votaria no Arias nesse momento. Gabigol e Keno, eu acho que o Keno... A temporada do Gabigol é pior que a temporada do Arrascaeta, Não. Eu não acho, não. Eu também não acho. Em termos de análise? Eu acho que a do Gabigol a gente falou aqui, sei lá, 2 semanas atrás que o Arrasca não tinha voltado ainda da Copa? Não tinha, então, mas de um tempo pra cá ele melhorou e o Gabi piorou.
Eu acho que o Gabi piorou nos últimos jogos aí. Tá bom. Até não só por não fazer gol, com participações, com bolas. Então, assim, eu acho que quanto na parte principal ali de Mundial, acho que o Gabi estava jogando bem. E acho que agora não. Então, eu vou votar no Gabi, mas... porque o Não Keno... com uma distância. porque fácil. o Keno não está sendo constante, né? Tá. Acho que se o Keno fosse constante como é o Arias, eu acho que estaria motivo pra gente votar nele, né? Tá. Pedro ou Cano, agora o Cano aparece. Pedro ou Cano? O time ter Keno e Cano é bom demais. Né? Aham. Caraca, Pedro Cano. Quer números? Não, os números estão muito parecidos, né? Acho que o Cano tem 14 e o Pedro tem 13, né? Isso, mas de o gols. Pedro tem 3 assistências. Né? E o Cano tem uma, né? Nenhuma? Ou uma? Zero. nenhuma. Cara, os dois estão muito bem, né? Se os dois estão muito bem, eu vou votar no Pedro por um aspecto. Eu acho que pro Pedro tá sendo mais difícil fazer gol do que pro Cano. Assim, fazer gol que eu digo, o Cano é melhor abastecido pela engrenagem do que o Pedro hoje. Vou votar no... Tanto que os gols do Pedro é gol de fora da área, é gol que ele recebe, gira fora da área. Então, assim, eu acho que hoje as engrenagens do Fluminense estão facilitando o trabalho do Cano. Tá. As engrenagens do Flamengo estão dificultando pro Pedro. Eu vou votar nele por causa disso. Tá bom. E Bota você? aí, Daniel. Por quê? Só por curiosidade, né? Só por curiosidade? Hoje? Pedro. É Pedro também. É. Porque assim, Eu acho que o Cano eles- resolve muito o jogo, mas eu acho que o Pedro consegue resolver de mais formas. Também, e os números são próximos. Os tipos de gol, eu acho que os do Pedro são um pouco mais difíceis. E como jogador, eu acho o Pedro um 9 mais... De Com o mais pé no recurso. craquismo, né? Como eu falo. Perfeito. Então, 1, 2, 3, Ficou 4, bom 5, esse aí. 6. 6 a 5. 6 a 5. E A vai pessoa empatar fazendo no conta de treinador. 11, 6 a 5. 6 a 5 para o Flamengo. E E vai aí, empatar no Vitor treinador. Sérgio... Vitor Sérgio Tu não. tem mania Formiga, de fazer seu a nome. conta sem botar o treinador. Mas, porra. menino, ainda não mudei aqui a cara do programa. Eu tô só dizendo que tá isso aí. Quem é o técnico pra você? Mas óbvio que é o Fernando Diniz, mas É muita 6 a 6, coisa. então. Esse é o chamado poupa tempo. Nem precisava perguntar. Nem precisava perguntar. Hoje aí? o Vitor Pereira vota no Fernando Diniz. Acho Quer dizer, que se bem que não, porque o Vitor Pereira mora no fantástico mundo de Vitor Pereira, né? É Mas enfim. importante, a gente acha que tem a ter. A entrevista coletiva dele depois do jogo com o Vasco é uma coisa pra botar numa moldura. 6 a 6, tá? Então vamos Depois lá. do primeiro jogo com o Vasco. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Léo Pereira e Ayrton Lucas. André, Thiago Maia, Ganso, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, treinados por Fernando Diniz. Esse aí na mão do Ganso, Diniz, viu? eu fiquei pensando aqui, ó, de meio pra frente. André, Thiago Maia, Ganso, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na mão do Diniz. Isso significa, então, que Também tem Não o seguinte, vendo- também tem o seguinte, esses daí na mão do Diniz, com esses 3 da frente moscando, que ia ter de palavrão na beira do campo. O que o Diniz ia chamar de perninha, de ingrato e de não sei das quantas na beira do campo com os caras dando migué? Com os 3 da frente Isso é miguelando? coisa Mas ele Mas- fez o Ganso correr que só, pô. não sendo Ancelotti, Fernando Diniz é o seu nome para a seleção? eu Não, acho- é outra coisa. Eu acho Ai, Bafé. queimado. Ela já veio abrir o leque, tá Quem com você quer, fome. então? Não interessa. Tchau, Ela tá com fome, vai perguntar pra mim, não? Tô com muita fome. É que eu tô com muita fome. Vai, Abel Não vai. tem Ferreira. pressa não, Tainá. Abel Vai, vamos Ferreira. abrir Não, uma você não discussão sei. sobre o técnico da seleção. Abel, eu só Vai. quero o nome. Tem nome, bota Pepe. Vai. Tchau, falou, beijo, Pepe. beijo.